Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, eu recebi 3 vídeos aqui da minha querida amiga Rose, né? Nossa bela amiga Rose, e ela fala do pacto, certo? Esses vídeos falam de pacto. Eu já trouxe bastante artigos aqui do nosso diário, mas o último que eu vou colocar para vocês aqui, ele me impressiona porque praticamente a mulher fala a mesma coisa que eu já disse para vocês aqui, ó. E eu quero explicar isso melhor. O primeiro que a gente vai ver é esse aqui, ó, desse camarada. Sim, eu tenho um pacto com o diabo. E hoje eu vou contar para vocês como foi e como tá sendo após esse pacto. Fica aí. Então, gente, muita gente me pergunta sobre pactuação, sobre pacto. Se existe pacto com o diabo, se existe esse pacto para ficar rico. Gente, eu sou da Quimbanda. Para quem não sabe, a Quimbanda tem sim pacto. Eu já tô lá, vai fazer 6 anos. Então, no meu segundo ano, eu fiz... hoje em dia eu tenho 5 pactos. Eu não posso entrar em detalhes dos pactos que eu tenho. Porém, não ache você que não tem caminho, você que não tem estudo, você que não é premeditado ali para ser rico, para ser milionário, que você vai chegar lá fazer um pacto e vai cair um pix de 10 milhões na sua conta. Não é assim. Todos nós temos a nossa riqueza. O pacto que eu fiz foi para mim, claro, nunca passar necessidade, para nunca faltar emprego e o mais importante para mim, ter paz, que era algo que eu não tinha. Então, o pacto, a riqueza que eu tive foi o preenchimento de um vazio que lugar nenhum preencheu. Fui na igreja evangélica, fui em outras religiões e o meu vazio estava aqui. Então, depois que eu fiz o pacto, depois que eu entrei mesmo para minha religião, eu me encontrei e hoje eu posso falar que eu posso deitar e dormir tranquilo e feliz, entende? Então todos nós temos a nossa riqueza. Então o pacto que eu fiz com ele, e não é pacto, você perdeu sua alma pro diabo, não é isso, gente. Nós trabalhamos a linha da Quimbanda, nós trabalhamos com Beelzebul, Lucifer e Astarote. Eles não são os diabos que a igreja prega. Um dia eu vou trazer aqui explicações sobre os 3, mas é isso. E hoje, o mais importante, eu sou feliz, fui curado de depressão. Hoje em dia, eu tenho eles como meus melhores amigos. E o mais importante, meu vazio aqui foi preenchido. Então é isso que fez eu ficar na religião e nunca mais me vejo em outro lugar. E é o que eu falo para todo mundo, gente, todos nós nascemos para algo. Talvez você nasceu para ser evangélico, é só você se encontrar, que pode ter certeza que esse momento ruim que você está passando, às vezes essa falta de paz, esse vazio que você está sentindo, às vezes é só uma religião que vai preencher. E não esqueça que é Deus acima de tudo. Enfim, meu axé para quem é do axé e meu amém para quem é do amém. Fui! Pois é, meus irmãos, esse rapaz não tem ideia de o quanto ele está perdido. Cada ser humano tem de fato um vazio que é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher. Esse rapaz tentou preencher com o próprio demônio. Fala de 3 demônios perigosíssimos. Eu relato muito a história deles aqui, o que eles realmente são. Mas você vê que ele fala aí uma coisa que era um pensamento de Salomão. Era um pensamento de Salomão. Por isso é que muitos consideram o Salomão o pai dessas ciências. Antes de entrar nesses fatos que eu vou precisar usar o nosso livro, eu quero que você escute outro rapaz também, né, dizendo que as coisas, né, as entidades abriram os caminhos para ele. Escute só isso. Então, amor, quando você fez o pacto, eu falei que você ia enriquecer. Eu falei que você ia comprar a sua casa própria, que você ia montar a sua própria empresa e ter o teu carrão tão desejado. Como eu venho falando com as pessoas, com pacto, com Lúcifer, que é o meu pai, bem feito da forma certa, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A religião luciferiana é uma religião de crescimento, de prosperidade, de vitórias, de sabedoria,
de realmente retirar o véu da ignorância. Aí lembra do que eu falei da última vez que a gente falou de pacto? Vocês lembram? Eu disse e repito aqui, quando você faz um pacto, quando você pensa em fazer um pacto, você já abriu mão de Deus, você já pertence a essas entidades. Então ele não vai pagar por algo que já é dele. Você vai ter o seu sonho realizado ou não, dependendo das pessoas que você consegue capturar também e convencer para o caminho da perdição, já que você já está perdido. Então, para essas entidades, o que vai fazer a diferença, porque muitas pessoas tentam fazer pacto e a única coisa que ganham é maldição. Já tem outras que, de fato, os caminhos abrem. E qual é a diferença? É justamente essa. Cada um tem uma capacidade, ou não, de convencer mais pessoas a seguir por aquele caminho. E se a pessoa tem essa capacidade, então abre-se de fato os caminhos, as entidades não vão pagar por aquele que não vale a pena. É como se fosse uma pessoa comprando uma mercadoria. Algumas são mercadorias boas e outras não são. Para Deus é que todos nós somos iguais. Para essas entidades não. Cada um tem o seu potencial e o seu valor. E esse valor está justamente nisso, em fazer com que mais pessoas sigam a estrada da perdição. E essa turma não entende isso. Então a Virgínia aqui, ó, ela fala sobre o pacto, e essa é a parte mais interessante, porque praticamente tem um artigo inteiro aqui, e é quase como se ela tivesse lido, né? E isso me dá uma satisfação em saber que as pesquisas foram sérias, e a gente vê o que foi escrito aqui há anos, literalmente sendo repetido por uma pessoa que realmente fez e passou pela experiência. Escute só isso aqui. Feito esses pactos, estava passando por aqueles momentos tão difíceis, tão sofridos mesmo. O porquê você ainda mantinha aquele pacto por aqueles períodos de tempo, sendo que era algo que estava também te fazendo mal fisicamente, e era a falta de força para levantar? Boa sua pergunta. Ou é tipo, olha, não quero abrir mão de nada, mas me esforçar, vou viver assim mesmo. Não é assim que funciona. Quando você faz um pacto com as trevas, independente do grau que ele seja, você não consegue quebrar esse pacto de um dia para o outro. Não é só o querer, não quero mais, acabou. Existe algo chamado legalidade. Quando você faz um pacto, você dá mais legalidade a Satanás e aos demônios do que normalmente alguém que faz uma coisa errada e dá legalidade por um pecado, por um erro. Então, essa legalidade, ela precisa ser quebrada. Você declarando, você jejuando, você orando. E você precisa buscar essa quebra por completo, porque muitas vezes acha, eu fiz algo no passado, quebrei. Não é assim que funciona. Você tem que literalmente sentir que você está livre. Eu só senti que estava livre por completo 6 anos depois que eu orava e jejuava para que Jesus tirasse isso de mim, renunciando, declarando que o sangue de Jesus era sobre a minha vida, que aquelas entidades não tinham mais poder nenhum contra mim. Então, algumas pessoas, elas sofrem a vida inteira por isso. Né? E eu passei muito tempo enquanto os pactos prevaleciam, não porque eu queria, mas porque era todo um processo de quebra de maldição hereditária, das próprias coisas que eu tinha oferecido para os demônios, como a minha alma, inclusive. É todo um processo que você precisa estar ciente que ele foi quebrado. 6 anos depois é que eu senti que eu estava livre, porque eu conseguia crescer em áreas que eu não conseguia antes. E enquanto nós estamos travados em algumas áreas da nossa vida, porque ainda tem alguma legalidade lá de trás que precisa ser quebrada. Por isso que a gente aconselha quem trabalha com libertação, e quem precisa passar por um processo como esse, procure uma pessoa que tenha experiência em quebra de maldição, porque nem todo pastor trabalha com isso. Nem todo mundo que ora sabe fazer uma quebra de maldição, um desligamento no reino espiritual. Nós acabamos ligando a nossa alma em algumas coisas. Não quer dizer que Deus não use a pessoa porque ela tem o pacto, está em processo de libertação. Deus usa. Mas para ela crescer, para ela evoluir como servo de Deus, o que Deus quer que ela seja, ela precisa literalmente quebrar e desligar de tudo. E isso leva tempo e muita dedicação. Você vê claramente que essa moça, ela está falando de algo que ela realmente passou. Bate com todas as pesquisas, tudo que eu falei aqui. O mal de alguns pastores é achar, não, eu tenho autoridade, eu posso fazer tudo. Eu mando e a entidade vai acatar. E não é assim. Porque o meu direito acaba onde o seu começa. Ou seja, se a pessoa fez um pacto, se a pessoa teve diversos benefícios com aquilo, caminhos abertos, conquistou um nome, uma profissão, a esposa, o marido que queria, ela agora se arrependeu, procura uma igreja.
Ela acha que tudo vai ser assim, ó, as mil maravilhas, inclusive continuando com esses bens mal adquiridos. Não é assim que funciona. Você pode olhar na Bíblia todos aqueles que se arrependeram, que realmente reconheceram Cristo e se tornaram uma nova criatura, elas passaram a corrigir tudo que elas fizeram de errado, inclusive, como o próprio Zaqueu, né, o cobrador de imposto, devolvendo o que tinha roubado às pessoas em dobro. Então, não ache que, eu fiz mal, eu consegui, eu estou na posição que eu queria, agora é só procurar Deus e está tudo bem. Não é assim que funciona. Inclusive, ela fala 6 anos para poder notar que realmente as entidades pararam de atrapalhar a vida dela. Então, esses 6 anos ela foi testada várias vezes. As entidades se puseram no caminho, colocaram obstáculos, fizeram várias pedras de tropeço, colocaram no caminho dela para ver se ela caía, se ela voltava. 6 anos sendo testada. A mesma coisa, o autor do livro Viagem ao Sobrenatural, ele relata. Depois que ele abandonou as entidades, ele passou muito tempo também sendo testado. As tentações vinham o tempo todo para ele, para tentar fazê-lo cair. Esse pensamento dos 2 primeiros que você ouviu, ele é muito antigo, ele vem de Salomão. Eu vou ler este trecho aqui para vocês, que é bastante polêmico. Ele diz o seguinte, ó. É provável que o Testamento de Salomão, é provável que tenha sido escrito entre os séculos 1 e século 4 depois de Cristo, através de manuscritos antigos e escritos pelo próprio Salomão antes de Cristo e narrado a construção do seu templo, e que pode ser a explicação para a construção também das pirâmides do Egito, Stonehenge e por aí vai. O que o Testamento de Salomão revela é que o próprio Templo de Salomão foi construído através da submissão de inúmeros demônios conjurados e controlados pelo próprio Salomão para serem usados na mão de obra pesada. Muitos destes não citados em outras fontes. A história também fala sobre Salomão ter se apaixonado por uma mulher chamada Jebuseana de Shumamite. Ele desejou casar-se com ela, mas foi advertido pelos sacerdotes de Moloque, que disseram que ele só a possuiria se sacrificasse 5 gafanhotos para o deus Moloque. Em um momento de fraqueza, ele o fez, afastando-se de Deus e transformando-se em motivo de piada entre os ídolos e demônios, e um dos muitos textos que caracterizam Salomão como um arquimago. A rainha de Sabá é caracterizada como uma bruxa, ao contrário da sua descrição no Antigo Testamento. Também é interessante que o Alcorão faça menção ao fato que Salomão construiu o templo com a ajuda de demônios subjugados. Você pode conferir em Suras 21, 34 e 38. A entrada sobre Grape diz que Salomão escreveu um livro de conjuração e misturou todos os nomes sagrados de Deus. Então, meus nobres e queridos irmãos, esse pensamento de que eu posso usar um demônio é coisa já que vinha de Salomão. No meu entendimento, de acordo com pesquisas na chave do rei Salomão, ele foi um homem muito inteligente e ganhou do próprio Deus sabedoria como nenhum outro. E usou essa sabedoria para capturar um anjo, e este, sob o seu domínio, ficou surpreso com tamanho conhecimento e admirado com Salomão. Ele o ensinou encantamentos poderosos, símbolos e feitiços capazes de conjurar e controlar os demônios. Salomão se convenceu que era lícito usar essas forças para seu próprio benefício, acreditando que seria certo, já que até mesmo os demônios foram criados por Deus e, portanto, na visão dele, não havia pecado em usar o poder dos demônios para benefício próprio na posição de dominante e não de dominado. Os rituais, símbolos e conjurações ensinadas são poderosas e perigosas. Se o bruxo cometeu um mísero erro de cálculo na forma do símbolo nas dimensões do círculo e posições das estrelas, se haver o mínimo erro no alinhamento e cálculos destes, dependendo da entidade invocada, a pessoa pode morrer imediatamente ou ter a vida atormentada até o falecimento. E por isso celebridades, como os Beatles, pagavam verdadeiras fortunas a Aleister Crowley por saber os encantamentos com precisão, e essas práticas continuam até hoje. Não vou registrar nenhum desses encantos, pois não quero que, porventura, se esse diário for lido por mais alguém, além de mim, não seja motivo de tropeço para ninguém. Pois para mim, o Davi, acredito que Salomão pode ter capturado um anjo caído, que se deixou capturar e se fez de anjo de luz para enganá-lo e usar sua sabedoria para fazê-lo trilhar o caminho do mal. Se com toda sua sabedoria o anjo o enganou, imagina a minha geração e as novas que se seguem, cada dia mais alienada. Esse diário visa trazer o conhecimento sobre o sobrenatural e como se proteger e combater o mal, e jamais se juntar a ele como fez Salomão. Aqui, ó. Tá certo, meus irmãos? Então, mais um trecho aí. Eu disse para vocês, isso aqui tá pro tempo
limitado lá na Hotmart. Você pode adquirir em 10 vezes sem juro. E aqui continua, viu? Não para por aqui não. Aqui a história segue-se, né? Então, meus irmãos, às vezes a pessoa procura a igreja, como é o caso daquele rapaz ali, e eu tenho certeza que se procurar você vai pegar alguém da família dele, né? Aquele primeiro que falou, né? Dizendo, não, porque eu procurei a igreja evangélica, e continua aí sentindo esse vazio. A pessoa não sabe, mas ela pode ser vítima de uma maldição hereditária, que eu também explico o que é e como funciona aqui. Inclusive eu conto os parâmetros bíblicos que falam disso. Então veja, você está sob uma maldição que nem é culpa sua. Algum parente seu trouxe, te ofereceu, te consagrou há muito tempo atrás, até gerações passadas. A pessoa está sob influência dessas entidades, não sabe, nunca se protegeu, nunca procurou realmente a Deus. E ela acha que chegou lá, já vai resolver assim, sem realmente dedicar a sua vida à doutrina, sem abrir mão das suas malpráticas, que até sem ela saber, ela já podia estar sendo influenciada a realizá-las. Então ela quer que seja tudo muito rápido. Hoje o mundo está muito corrido, as pessoas esperam ter os resultados muito rápido. E é aí que está o verdadeiro engano, meus irmãos. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você a entender um pouco mais. E como eu disse, se você puder realmente, adquira esse diário, porque tem muitas informações sobre isso, meus irmãos. Entre 2002 até 2024. Não é pouca coisa que está escrita aqui. É isso, meus irmãos. Fé em Deus, ore sempre. E se você nunca passou por essas coisas, agradeça muito, meus irmãos, porque você já nasceu muito abençoado. Fiquem com Deus, um abraço e agora sim, fui.